professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 66. Então hoje a gente vai revisar um pouquinho, sobre volume dos sólidos geométricos. Na nossa última aula a gente revisou sobre área, de polígonos regulares. Hoje nós vamos ter então, o nosso objetivo vai ser retomar os conceitos de volume de sólidos geométricos e resolver e elaborar problemas que envolvam o volume de sólidos geométricos, Então nessa aula você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para fazer as anotações e o lápis e a borracha para resolver depois os exercícios. Então, volume dos sólidos geométricos, Nós estudamos nos anos anteriores que volume de um corpo é o espaço ocupado por ele, Vimos também que a unidade padrão de medida de volume é o metro cúbico, Que a gente indica pelo M com o expoente cúbico ali, com o expoente 3, certo? Então aqui, lembrem-se que quando a gente estiver trabalhando com volume, a gente vai trabalhando aí com metro cúbico, tranquilo? Então, algumas unidades de medida de volume utilizadas com frequência no dia a dia, em aplicações práticas são o quilômetro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico também, que são, variáveis ali do nosso metro cúbico, certo? Então, observe a seguir algumas relações entre essas unidades, A gente sabe que 1 quilômetro cúbico é 1 bilhão de metros cúbicos, 1 metro cúbico é 1000 decímetros cúbicos e 1 decímetro cúbico é 1000 centímetros cúbicos, certo? Então, essas relações são importantes para a gente conseguir, às vezes, fazer uma transformação de unidades aí, mas é isso aí, gente. Esses aqui, no caso, são múltiplos aí do nosso metro cúbico, ok? Estudamos também a relação entre as grandezas volume e capacidade, Então, olha só esse exemplo aqui. Um cubo cujo comprimento das arestas mede 1 metro tem medida de volume igual a 1 metro cúbico. Então, aqui a gente tem 1 metro cúbico no nosso cubo, ok? Um tanque que armazena 1 metro cúbico de líquido tem medida de capacidade correspondente a 1000 litros. Então, quando a gente trabalha com medida de capacidade, a gente está falando de litros, Porque metro é uma medida de distância, Então, a gente vai ter uma relação importante. Eu vou até colocar aqui no quadro para a gente ter essa relação aqui. 1 metro cúbico, ele é o equivalente a 1000 litros, certo? Então, 1000 litros equivalem a 1 metro cúbico. Gostaria de retomar aqui com vocês no slide anterior. Olha só o que a gente viu aqui, que 1 metro cúbico é 1000 decímetros cúbicos, E 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, quer dizer que 1000 litros é igual a 1000 decímetros cúbicos. E aí a gente chega a uma relação que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, certo? Fica mais fácil de trabalhar daí, 1 metro cúbico igual a 1000 litros, certo? Então, um recipiente que tem medida de volume 1 decímetro cúbico é capaz de armazenar 1 litro de líquido. Então, a gente diz que esse recipiente tem medida de capacidade igual a 1 litro. Então, a relação principal que a gente mais vai utilizar vai ser essas duas aqui, mas é interessante a gente sempre saber que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Legal, Quando vocês verem lá na conta de água de vocês, elas são medidas em metros cúbicos, tá? O consumo de água não é em litros, não. Então, o consumo é em metros cúbicos. Não tenho certeza só se é metros cúbicos, mas é em uma dessas derivadas, esses múltiplos do metro cúbico, e não em litros, como a gente está acostumado mesmo a medir, A gente trabalha aí com litros quando a gente fala de quantidade de água. Interessante, Então, vamos ver como que um bloco retangular, como que a gente pode calcular o volume de um prisma, então. Lembrando que um prisma é aquela figura geométrica que tem duas bases e tem os lados aí regulares, certo? Então, como vimos, um bloco retangular é um exemplo de prisma reto. O bloco retangular nada mais é do que a gente chama de paralelepípedo, Então, a medida de volume de um bloco retangular cujos comprimentos das arestas medem A, B e C, expressos na mesma unidade de medida, pode ser calculado como o volume desse bloco vai ser A vezes B vezes C, ou seja, a multiplicação das suas 3 dimensões. Eu vou ter, então, a multiplicação da base, no caso, do comprimento e da profundidade. Quando eu trabalho com volumes de prisma, eu vou estar trabalhando com as 3 dimensões que eu tenho e eu vou multiplicar essas 3, ok? Agora, uma observação importante. Quando eu trabalho com um prisma reto, que era aquele ali que a gente tinha
que era um bloco retangular, a gente utiliza aquela fórmula. Agora, quando eu estiver falando de um outro tipo de prisma, aquele que tem uma base que não é um quadrado, não é um retângulo, que é uma base de qualquer outra figura geométrica que a gente trabalha, né, de qualquer figura plana, eu vou poder escrever a medida desse volume, né, de um bloco retangular. A gente pode calcular, então, como a medida da área da base vezes a medida da altura. Por quê? Porque daí fica fácil, eu calculo para qualquer tipo de prisma, né? Eu represento a altura e eu calculo a área da base. Então, o volume desse sólido vai ser área da base vezes altura, certo? Então, olha só aqui um exemplo para a gente ver mais ou menos como que isso funciona. Calcule o volume do prisma de base triangular a seguir, cujas medidas estão em centímetros. Então, aqui a gente tem um prisma de base retangular, certo? A gente tem que a medida do volume desse prisma pode ser calculada pela fórmula volume, né, igual a área da base vezes altura, em que a área da base é a medida da área da base e que h é a medida da altura do nosso prisma. Então, a gente tem aqui no nosso prisma que o nosso triângulo, né, tinha como base 3 centímetros e como altura 3 centímetros também. O triângulo que a gente tinha desenhado aqui, gente, era um triângulo retângulo, né, ó. E aqui tinha 3 e aqui tinha 3 também, perdão. Esse era o triângulo que a gente tinha, então a nossa base é 3 e nossa altura é 3, ok? Então, a área da base vezes a altura divididos por 2. Perdão, a área da base não. Base vezes a altura divididos por 2, né? É 9 divididos por 2 centímetros quadrados. Essa é a nossa área da base do nosso triângulo. E aí eu vou multiplicar essa base vezes a altura do meu prisma, que no caso ali era 4. Então, o volume vai ser 9 sobre 2 centímetros quadrados vezes 4 centímetros, que vai me resultar, então, em 18 centímetros cúbicos, ok? Percebam que aqui a prof deixou os centímetros só para vocês entenderem, olha. A área eu tenho centímetro vezes centímetro, o que me dá centímetro ao quadrado, porque a área é sempre medida em centímetros quadrados. E o volume eu vou ter centímetros quadrados vezes centímetros, que vai me gerar a minha unidade de medida, centímetros cúbicos aí. Tranquilo? Bem facinho, né? Então, a medida do volume desse prisma vai ser igual a 18 centímetros cúbicos. Tranquilo? Para eu calcular o volume de um prisma, eu vou fazer a área da base vezes a altura. Então, aqui, vamos lá. Volume do prisma vai ser a área da base vezes a altura. Recomendo que vocês copiem essas formulazinhas no caderno, certo? Lembrando que a área da base vai ser a área da figura que você tiver na base. Se for um triângulo, você vai calcular a área do triângulo. Se for um quadrado, você vai calcular a área do quadrado. Se for um pentágono, você vai calcular a área desse pentágono. Por isso que a aula anterior nossa sobre revisão de áreas de figuras planas se utiliza aqui nessa aula também, né? Vocês precisam saber calcular a área da base que vocês estão tendo no prisma de vocês. Tranquilo? Segundo exemplo, um bloco retangular possui 15 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento e 15 centímetros de altura. Qual é o volume desse bloco retangular? Então, bloco retangular é um prisma reto cuja base é um retângulo, né? E a largura e o comprimento de um prisma são as dimensões da sua base. Então, eu só vou calcular a área da base, 10 vezes 15, ou seja, a área da base é 150 centímetros quadrados. E aí eu vou colocar na nossa fórmula, que vai ser a área da base vezes a altura, 150 vezes 45, o que me resulta em 6.750 centímetros cúbicos. Então, esse é o valor da nossa área, do nosso volume, do nosso prisma ali do exemplo, certo? Então, aqui, o volume desse prisma é 6.750 centímetros cúbicos, ok? Terceiro exemplo, calcule o volume do prisma abaixo, sabendo que suas bases são regulares. Então, aqui a gente tem que a altura do nosso prisma é 50 centímetros e ele tem 20 centímetros de lado. Aqui a gente tem um hexágono na base, certo? Então, para calcular a área da base desse prisma, vamos dividir esse hexágono em triângulos equiláteros, né? Cujo lado corresponde a 20 centímetros. E aí a gente tem o valor do lado desse triângulo, né? Que é 20. E aí com esse valor a gente consegue calcular a altura dele, que vai ser L raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, perdão. Assim, a área da base desse prisma será 6 vezes a área do triângulo equilátero de lado 20. Então, aqui nós temos a área da nossa base, que é um hexágono dividido em triângulos, né? A área do triângulo equilátero vai ser...
A altura do triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O lado é 20, então é 20 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 400 vezes 1,73 sobre 4, né? E aí eu tenho aqui 100 vezes 1,73, no caso 173. Então assim, gente, olha só. Você vai utilizar aquilo que a gente viu na última aula para calcular o valor da área desse hexágono. Ele está dividido em triângulos equiláteros. Então, eu utilizo a fórmula do triângulo equilátero para calcular o valor da área de um dos triângulos e aí eu multiplico esse valor por 6, né? Então, o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, ou seja, a área da base vai ser 6 vezes 173, ou seja, a área da base vai ser 1.038 centímetros quadrados. Calculamos a área da base. Para calcular o valor do prisma, basta eu fazer a área da base vezes a altura. Então, 1.038 vezes 50 vai me dar 51.900 centímetros cúbicos, ok? Então, o volume desse prisma é dado em 51.900 centímetros cúbicos. Bem facinho de fazer, né? É só aplicação de fórmula. Então, lembrem-se assim, ó. Quando você estiver trabalhando com o volume de um prisma reto, você vai utilizar volume igual à área da base vezes altura. A área da base vai depender de que tipo de base que você tem. Se você tem um triângulo, você vai calcular a área desse triângulo. Se você tem um quadrado, você vai calcular a área desse quadrado. Se você tem um retângulo, você vai calcular a área desse retângulo. Se você tiver um polígono regular, né, no caso como ali o hexágono que a gente teve no terceiro exemplo, a gente pode dividir esse hexágono em triângulos e encontrar o valor da área de cada um desses triângulos e depois multiplicar pelo número de lados de cada triângulo, como a gente viu na aula anterior sobre área de polígonos regulares, certo? É bem tranquilo de resolver, você só vai sempre substituir os valores nessa mesma fórmula, ou seja, a maneira de calcular é a mesma, o que vão mudar são os números, certo? Então não esqueçam de fazer os exercícios e revisar o conteúdo que vocês têm disponível aí para vocês. Eu encontro vocês na nossa próxima aula.